MS em Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu trago aqui alguém que está disputando a sua primeira eleição. Minha conversa é com Silvio Hoffmann, ele que é armeiro e é pré-candidato a vereador pelo PL, aqui em Mato Grosso do Sul. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar de uma pré-candidatura a vereador de direita. De direita. De direita. E é tão de direita que é, bom, aí vai falar vereador tal, nome tal, não sei o que, profissão. É do senhor é armeiro. O que faz um armeiro? O armeiro é o cidadão que tem a paixão maior que a razão. Ele é o cara que ele conserta, ele é o cara que ele customiza, ele é o cara que projeta uma arma de fogo. É um artesão, praticamente. É um artesão. Porque a gente tem que entender um pouco de tudo. Tem que entender de metalurgia, de usinagem, de marcenaria, todos os componentes da mecânica. Numa tradução mais simples, ele é um mecânico de armas. Entendi. Não, tudo para ter uma precisão, né? Porque uma arma tem que ser algo preciso, ainda mais para quem vai praticar o tiro esportivo, né? Sim. Aquilo ali tem uma calibragem, todo um efeito, né? É que eu costumo dizer o seguinte: quem experimenta uma arma customizada nunca mais volta para o original. É igual um carro. Quando você customiza seu carro, sua casa, seu telefone, para o seu uso, ele é muito mais acessível, ele é muito mais intuitivo. A arma é a mesma coisa. Uma arma bem projetada, bem feita, bem customizada para o atirador, ela dá outro desempenho. Que legal. E assim, no Brasil, de muito tempo atrás, talvez fosse inimaginável que alguém que tem uma profissão tão legal, tão detalhista, né, tão especializada, resolvesse ir para a política. Primeiro que não tinha muita chance. Né? Isso é verdade. Era tudo muito encaixotado ali, só entre os caciques e tudo mais. Sempre. E porque também, antes de um tal de Jair Messias Bolsonaro, muita coisa era diferente e depois dele muita coisa mudou. Sim. Né? Ele foi a grande razão de você entrar para a política? De pensar a política de outra forma, de se ver como cidadão de outra forma? De verdade, ele inspira. É um inspirador. E ele mostra que se nós queremos um país melhor, cabe a nós fazermos esse país melhor. Então ele mostra pra gente que o quê? É possível. Então ele foi um cara que me fez sair da minha zona de conforto e falar assim, bom, se eu quero a mudança, então eu serei a mudança. Então me colocar à disposição para ser essa mudança. Né? Apesar de hoje a minha profissão ser um armeiro, como a gente falou agora há pouco, a minha formação é de administração. A minha especialização é em economia e gestão. Olha só que legal. Né? Então, assim, de repente, se der tudo certo, lá na frente a gente tem talvez um vereador formado em economia e gestão. Quer dizer, o que é fundamental para poder pensar os rumos de uma cidade, né? E a gente não vem pensando a médio e longo prazo, né? Bom, a impressão que eu tenho, pelo menos. Né? Não. Dados estatísticos mostram que é o seguinte, Campo Grande, nos próximos anos, vai crescer em média 50 mil habitantes por ano. Campo Grande não tem hoje uma estrutura para crescer 50 mil habitantes por ano. A gente vinha conversando agora há pouco, o pessoal pensando hoje. E no amanhã? Ao longo de 4 anos, quer dizer, dá uma Dourados dentro de Campo Grande. Dá uma Dourados dentro de Campo Grande. Com a estrutura deficitária que tem hoje. Com a estrutura deficitária que tem hoje. E aí eu pergunto, dos governantes que já passaram, quem se preocupou no olhar para frente? E eu vou falar para você, eu moro em Campo Grande desde 1986, no mesmo endereço. Você viu toda a mudança de Campo Grande por 3 décadas. Exatamente. E eu vou te falar o seguinte, eu cansei de ver o seguinte, slogan do tipo, rouba mais faz. Mudar simplesmente layout de fachada para dizer assim, olha, essa cor era do candidato tal, agora eu vou pôr a minha cor na cidade. Vimos isso acontecer por diversas vezes. Com dinheiro público. Com dinheiro público. E o orçamento de Campo Grande é uma coisa bilionária, com B maiúsculo. Só foi aumentando, hoje é de 6 bi, né? Em 6 bi, nós estamos falando hoje de um orçamento de 6 bilhões de reais. E numa população hoje de aproximadamente 950 mil habitantes, 970 mil habitantes, que é Campo Grande, um prefeito, um governante dizer para mim que não tem condições de fazer um bom trabalho, algo de errado não está certo, por assim dizer. Sim. Né? Então é o seguinte, tem como fazer, temos que começar, e aonde que a gente começa? Aonde a gente fiscaliza. E quem fiscaliza é o vereador. Então, como Câmara de Vereadores, e nós como cidadãos temos a obrigação de cobrar de hoje quem está lá, e se não está contente, fala, meu amigo, dá licença, que você não está fazendo um bom papel.
Então, eu estudei e eu vou lá fazer um bom papel. Eu vou lá dentro da minha formação de administração, com especialização em economia e gestão, dizer o seguinte, olha, isso está errado. Vamos melhorar, temos como melhorar e vamos fazer por onde. É só querer fazer. Como você mesmo acabou de colocar, o Bolsonaro mostrou que é possível. Pois é. Antes de 2018 seria um sonho distante, algo assim impossível. Inimaginável. Falava, não, isso é impossível, não vai chegar, não vai dar, não vai ganhar. Ganhou e fez um trabalho legal, principalmente na parte fiscal e econômica, né? O Paulo Guedes ali, Poço Ipiranga, foi vital para isso, né? Exatamente, é o que eu falo. A gente pode ter Poço Ipiranga também nos municípios? Daria certo, né? Você pega assim, tem muito município quebrado, né? Campo Grande meu tá na tampa ali, ali no limite prudencial, né? E isso é muito ruim, né? Porque perde a capacidade de investimento também, né? Não, e o seguinte, que a gente vinha conversando há pouco. Os governantes não acordaram ainda para a realidade de Campo Grande, pensando a médio prazo, com as grandes indústrias que estão vindo para o estado. O MS, em 2 anos, se torna o maior produtor de celulose do país. Do país. Tá? Hoje o primeiro é a Bahia, o estado da Bahia. Depois é Mato Grosso do Sul. Que tem uma área territorial maior que a nossa. Muito maior que a nossa. Hoje, nós temos mais de 1,5 milhão de hectares plantados de florestas. Ou seja, continua sendo o agro que sustenta o nosso estado. Mas aí o senhor fala do Mato Grosso do Sul. No que isso impacta Campo Grande? Por exemplo, se impacta do Mato Grosso do Sul crescer e ter um ritmo de desenvolvimento e Campo Grande ficar para trás, sendo que era para Campo Grande ditar o ritmo, né, do estado? De verdade é o seguinte, como capital morena e no centro do nosso estado, né, uma posição geográfica privilegiada, verdade. O que acontece? Nós temos a leste um corredor de celulose acontecendo, nós temos agora uma rota bioceânica acontecendo, e Campo Grande vai se tornar uma capital de negócio. Como a gente já vinha falando, Campo Grande vai ser uma capital de negócio. Hoje nós temos grandes construtoras vindo para a capital com imóveis de planta avaliados em 3, 4, 5 milhões, que até 3 anos atrás não era pensado um público desse em Campo Grande. Cada vez mais você vê condomínios fechados em Campo Grande de alto padrão, por quê? Vemos empresários vindo de outros estados morar pela qualidade de vida em Campo Grande. Ou seja, o setor produtivo está enxergando o futuro, mas aí falta o setor público também enxergar esse futuro. Tem esse desalinhamento. Né? Completamente. E o que está acontecendo? O setor público parece que está esperando o empresário vir e falar assim, olha, eu vou pegar na sua mão para fazer por você. Continue fazendo a desadministração que você faz. Então está na hora do quê? Nós cobrarmos para mostrar que Campo Grande é uma capital de negócios, sim, mas que vai crescer estruturada para nos próximos 2, 3, 4 anos, ela vai poder expandir como parte da rota bioceânica, parte da rota de celulose, parte da rota turística, porque hoje eu não tenho, por exemplo, um voo direto de São Paulo, Minas, Rio, os grandes centros, direto para Bonito. Não tem. Tem que vir para Campo Grande. Certo? Não, e o crescimento que você falou sustentável, se ele não existir, de repente isso não tem Bonito daqui a 20 anos, né? Mas não tem. Hoje, por exemplo, quando a gente tem carnaval, eventos, o Festival de Inverno de Bonito que lota a cidade, eu te pergunto, para onde que vai o esgoto quando colapsa? Pois é. Qual que é o legado, né, disso? Né? Entendeu? Mas Silvio, você está falando de Bonito, você está querendo, né? Pleitear para ajudar Campo Grande, você está falando de Bonito, mas tudo passa pela capital morena. As pessoas vão descer aqui para ir para seus destinos. Seja Bonito, seja Aquidauana, seja Jardim. Vai passar por aqui. Então eu tenho que estruturar Campo Grande para receber bem. Eu tenho que ter uma Campo Grande que dê condição de eu receber o empresário para ele vir fazer um grande negócio e do turista que vem passear com a sua família. E levar o nome do nosso estado lá para fora. Isso, Silvio, é colocar Campo Grande como protagonista, que é o papel de uma capital, algo que infelizmente não acontece há mais de 10 anos, dada a situação fiscal da prefeitura, né? Vamos botar aí o marco 2013 para cá, a coisa foi desandando de uma certa forma, né? Que hoje é triste, mas assim, a folha de pagamento da prefeitura ela é inchada, sim, é uma folha exageradamente com quantidade de pessoas e o gasto que ela tem, sem capacidade de investimento, pressão fiscal, né, e até uma falta de perspectiva.
né? Se o próximo prefeito ele não tiver uma visão muito austera, muito organizada das coisas, tudo vai ficar daí para pior. Se ele tiver coragem, ele vai resolver o problema da teta, né? E vai principalmente limpar a sujeira. O que eu costumo dizer é o seguinte... Isso aí é sonho ou realidade? Ou um prefeito de direita daria conta disso? Um prefeito de direita dá conta disso, porque se ele pensar... Com vereadores de direita também, né? Para poder pensar a cidade porque legal. É o seguinte, não existe uma administração do bom prefeito se ele não tem uma Câmara de Vereadores alinhada com os pensamentos dele. Sim, são parcerias, né? São parcerias. Mas não é parceria de todo mundo, tipo assim, um ser pacheco do outro. Não. É parceria de um fiscalizar, cobrar e o outro vai fazer, né? Exatamente. Vamos supor, você é meu prefeito, eu sou seu vereador. Você fala assim, nós vamos fazer isso, isso e isso. Chegou no dia, eu vou chegar e falar assim, meu amigo, cadê? E aí, cadê? Eu me coloquei nessa situação, me colocaram aqui para te cobrar. Então eu vou te cobrar. Entenda, aquela velha história, amigos, amigos, negócios à parte. Sim. Então, podemos ser amigos? Sim. Mas eu fui colocado aqui para te cobrar. E se você pisar na bola, é minha função te cobrar. Como teu amigo, como cidadão. Com um vereador de esquerda já começar a cobrar antes do prazo chegar, torcendo para não dar certo, né? Que é o que a polarização tem acontecido. Mas é o que eu costumo dizer, a vantagem de Campo Grande, principalmente do Mato Grosso do Sul, por ser um estado do agro, é que é o seguinte, a gente pensa em engordar a vaquinha e não secar a vaquinha. E a esquerda seca a teta da vaquinha. Mata a vaca. Mata a vaca. A pergunta que eu fiz foi até meio subjetiva. Campo Grande tem jeito? Tem. Na tua visão? Tem. Acho que com um ajuste legal a gente consegue mudar essa perspectiva para romper essa década de outra forma? Porque senão são 2 décadas perdidas. Né? Sim. Eu vou falar o seguinte, Campo Grande não só tem jeito, como Campo Grande, se a gente for pensar a médio prazo, falando daqui 4, 8, 12 anos para frente, volta a ser protagonista do estado, volta a ser o centro das atenções. Geograficamente, no Brasil, nós estamos muito bem posicionados. Nós fazemos divisa o nosso estado com Bolívia, Paraguai, né? E o que acontece? E a produção? Tudo, as grandes indústrias, os seus escritórios, centros, é Campo Grande. Que tem problema de mão de obra, né? Que tem problema de mão de obra. Básicos para atender isso. E aí é o seguinte, mas Silvio, você fala do estado e Campo Grande, porque quem não olha para o todo não vai conseguir colocar Campo Grande lá na frente. Sim. E a gente teve um exagero, uma modinha dessa política comunitária do bairro, de dizer que o vereador tem que ser distrital para atender bairro tal, tal. Sendo que se o vereador tiver uma visão macro, ou vários vereadores, e a Câmara principalmente, você tem ali a capital como uma potência, né? E até a prefeitura com uma visão de resolver problemas que ainda vão aparecer. Acho que esse é o grande medo que a gente tem que ter, né? Passou de 1 milhão de habitantes, a coisa complica muito, né? Outra e coisa aí eu te pergunto para você o seguinte, nesse processo de industrialização, nós estamos no estado do agro, esse processo de industrialização, essa mão de obra, o polo lá, Três Lagoas, Ribas, Inocência, tem condição de formar essa mão de obra? Não espera da capital, verdade. Ele espera da capital. Quem vem de fora, de outro estado, né? Então, a capital tem que o quê? Eu tenho que pegar o meu jovem que está lá na escola... Ser um polo formador, né? Ser um polo formador, poxa. Eu tenho que pegar minha escola municipal e começar a fazer o seguinte, eu vou dar uma escola técnica no meu município. Pô, se eu tenho um corredor de celulose aqui, vamos formar o técnico florestal, vamos formar o cara que vai operar na indústria. E o cara sai de Campo Grande se ele for para lá para ganhar um dinheiro bom e ele for por motivos profissionais, né? Hoje, entre empregos diretos e indiretos, a indústria de celulose gera 27 mil empregos. Puxa, soluciona muita coisa. Então, quer dizer, se eu não olhar para o macro, Campo Grande não vai para frente. Então, o que eu preciso entender, e as pessoas precisam entender, não é só Campo Grande. Para eu colocar Campo Grande no mapa, eu tenho que olhar o que está acontecendo no entorno de Campo Grande. Como uma grande montadora de carro. Ela produz alguma coisa? Não, no máximo uma carcaça. Aí eu tenho 20 empresinhas do lado dela, que uma produz o painel, a outra o pneu, a outra o aro, a outra a porta. E vai tudo para essa montadora do centro montar esse veículo. Isso é Campo Grande, gente. Nós somos uma fábrica.
Que é o que estão na moda, falar que é o rugby, né? Agora, assim, bom, boa parte dos países de primeiro mundo são de direita, né? Vamos botar países ultra desenvolvidos, Suíça, por exemplo, tal. Mas no Brasil, muitas vezes falar de direita chove pedrada em cima de você. Chove. Né? Falar que ainda mais assumir diretamente e ainda mais assumir que o Bolsonaro é sim o maior líder político do Brasil e o maior frente da direita. Não, né? ainda até... Como que também tem sido para ti essa questão, assim, por exemplo, assim, de passar por isso também, né? Porque toda escolha tem um preço, né? Sim, tem. Mas eu costumo dizer o seguinte, entre o certo e o errado, o certo sempre vai ser certo. Não existe meia verdade. A verdade de hoje é a mesma daqui a 20 anos. Sim. Então, se o caminho da direita é o caminho do justo, é nele que eu vou votar. Não tem dúvida. Não tem... É bíblico. Seja quente ou seja frio. Não seja morno. Não é? Sim. Então, você escolhe. Mas assim, como eu falo dessa questão do preço da escolha, é que assim, concorrer numa pré-candidatura de vereador de direita vai te levar ao desafio de também explicar isso para as pessoas, né? Do que é gerar uma conscientização para um eleitorado, até de certa forma, ignorante por muito tempo e alienado de várias oportunidades e direitos que ele deveria estar pleiteando, né? Porque ficou mal acostumado, ficou condicionado àquela política do oba-oba, do jingle, do gasto sem parar, das coisas. Então, sendo que a eleição é um momento tão sério, né? De você decidir futuro, escolher bem. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção na eleição do nosso presidente. O gasto. Foi mínimo. Foi o menor gasto da história. 2018 você fala, né? Sim, foi um exemplo, né? Um exemplo. Ou seja, ele provou para todo mundo que se você tem uma força de vontade, se você tem um caráter, você faz. Você faz. Você não precisa de um fundo partidário para fazer, você vai lá e faz. Né? Para presidente ainda. Para presidente. É o mais difícil. É o mais difícil. E aí como que você vai colocar isso nas pessoas? É muito simples. Você prefere viver às custas de um governo que te dá uma cesta básica? Ou você prefere viver junto com o governo e fazer um governo que vai te dar condições de você ter 2, 3, 4, 5 cestas básicas de acordo com o seu merecimento? No caso, trabalhe que você vai conseguir. E qual que é a função do governo nesse sentido? Independência, né? Independência. Autonomia, né? Hoje, cada vez mais a gente vê o Estado invadindo a vida das pessoas, legislando sobre o que pode e o que não pode ser feito dentro da vida das pessoas. O Estado não está aí para isso. As pessoas, eu costumo dizer o seguinte, do muro da minha casa para dentro, a lei sou eu. É simples assim. Nos Estados Unidos funciona assim, nos países de primeiro mundo funciona assim. Funciona bem, né? Funciona bem. Então, aquela falácia que a esquerda tinha, que fizeram e tudo mais, até hoje eu vi uma chargezinha, eu comecei a rir sozinho, falaram assim, descobriram que Bolsonaro não roubou os móveis. Descobriram que o Bolsonaro isso. Falando daqui a pouco vão descobrir que eles não perdeu a eleição. O que vai acontecer? É líquido e certo. Se você trilha o caminho da verdade, se você trilha o caminho do justo, é líquido e certo. E o que a gente precisa só mostrar para as pessoas é o seguinte, Campo Grande tem jeito, o país tem jeito, dinheiro tem sobrando. Prova tal que o Brasil não quebrou até hoje, porque ele é um gigante. Está no nosso hino nacional, gigante pela própria natureza. Então a natureza de um país gigante, é o celeiro do mundo. Por que ninguém entra em guerra com o Brasil? Por que ninguém quer vir tomar o Brasil? Porque é o celeiro do mundo. Se a gente fechar as portas, o mundo passa fome. Então tem que ter consciência o quê? O nosso Estado é o agro que sustenta. Agora está entrando o processo de industrialização. Então tem que dar força para esse agro, para ele gerar recurso, para que através desse recurso eu consiga industrializar o meu estado a partir da minha capital, que é o polo desenvolvedor para o resto do estado. Agora, tem aquela frase popular de boa intenção, o inferno está cheio, né? Tá. Na política também tem muito isso, porque às vezes a esquerda, ou o centro, ou qualquer ala política, às vezes tem intenções de resolver alguma situação, tipo assim, reformar uma praça. Aí tudo bem, reformar a praça é bom? É bom, mas depende. Tem dinheiro para reformar a praça? Não tem?
Às vezes, por que tem essa praça? Por que não desafeta aquilo ali, gera dinheiro para o cofre público que está fechando no vermelho? Então, assim, essa racionalidade, eu acho que a direita ela consegue, caso venha implementar bem isso, trazer um diferencial. Onde eu quero chegar? Quando o governo não atrapalha, ele já ajuda muito, né? Na tua profissão de armeiro, agora você tem esse desafio de ficar com o coração na mão, prestes a um projeto de lei que vem lá em Brasília, está tramitando, para praticamente extinguir os CACs do Brasil, sumir com todo mundo e tornar uma população de atiradores algo bem restrito e restrito a atiradores olímpicos, né? Desrespeitando o investimento que foi feito em artefatos, desrespeitando uma rede, uma cadeia de empregos que vai também para o clube de tiro e muita coisa. Você pensa no seguinte, assim, o mundo do tiro, hoje não, mas vamos dizer assim, até antes das restrições, antes de 2 de janeiro de 2023, representava 4,5% do PIB nacional. Tá? Sozinho. 4,5% do PIB. A primeira medalha olímpica do Brasil foi no tiro. Tá? E o que acontece? Vai extinguir o CAC. Nós vamos parar com isso. Pergunto, por que o governo quer fazer isso? Qual que é a intenção do governo em fazer isso? E de uma forma tão acelerada, né? De uma forma, de certa forma, até perseguidora. É o que aparece. Né? Eu costumo dizer o seguinte, tem uma frase que eu gosto de usar muito, que é o seguinte: eu porto uma arma não para impor a minha vontade sobre as pessoas, mas para impedir que as pessoas imponham a vontade delas sobre mim. Certo? E a vida é isso. Então, o que a população tem que acordar é: eu vou esperar, são 900 mil CACs no país hoje. Só que desses 900 mil, você sabe quantos efetivamente têm arma? Tem noção? Não faço nem ideia. Aproximadamente 400. 400? 400 mil. Puxa vida, é metade, né? Menos da metade. Por quê? Porque muitos tiram o CR, o Certificado de Registro, simplesmente pelo prazer de ir no clube, dar o seu tiro no final de semana, Tá com a família e volta para casa. É um esporte olímpico. E qualquer governo que queira tirar isso do seu povo, não é um governo bom. Isso eu falo para qualquer pessoa e eu defendo isso em qualquer ambiente. Sem contar que o clube de tiro é um ambiente muito bem organizado. Né? Sim, você pensa no seguinte... Além dele ser um local de treinamento também de forças da segurança pública, ele também é um local da família. Né? Olha só, a falácia do ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, que disse: a arma dos CACs que estão na mão da facção, vamos recadastrar. Legal, 98% recadastrou. 98%. E eu falo para você que esses 2% não recadastrou, não foi por maldade, não. Eu mesmo não ficou sabendo. Não, eu tive caso de cliente que o cara estava na fazenda dele no Pantanal. O cara vem para a cidade uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e vir no mercado, comprar as coisas e volta para a fazenda. Porque a vida dele está lá. Sim. Né? Se ele fica indo e vindo, ele gasta muito, né? E aí ele inviabiliza o negócio dele. Então, assim, aí viu que essa narrativa não deu certo. Então, vamos revogar esse decreto de recadastramento. Mas isso abre um precedente que as pessoas têm que acordar muito maior. Por exemplo, e agora eu vou ser crucificado, tenho certeza disso. Lá dizia o quê? Que eu tinha que recadastrar. Pergunte para qualquer atirador que levou sua arma. A Polícia Federal tirou foto de todas as armas. Para quê? Quem que vai ter esse acervo na mão? Se o próprio Exército, que controla o SIGMA, que é o Serviço de Gerenciamento Militar de Armas, informou que era de segurança nacional e não passaria informação ao governo. Ou seja, você criou 2 cadastros. E cadastros concorrentes, até de certa forma. Até de certa forma. Aí o que fizeram para abafar a situação? Não, nós vamos tirar do Exército e vamos passar agora para a Polícia Federal o controle geral das armas. O Exército vai ficar só com quem? Com Forças Armadas e Forças de Segurança. Os CACs vão vir para a mão da PF. Eu te pergunto, quem manda na PF hoje? Acaba sendo o governo federal. Né?
E tem um cara com uma decisão monocrática lá em cima que ele é Deus. Ele manda, a PF cumpre. Então, ou seja, a perspectiva de tudo isso é o perigo, né? É o perigo. É o complicado. Então, quer dizer, a partir do momento que eu vou na casa de alguém e eu sei que não tem uma arma lá, eu vou entrar de peito aberto, vou tacar o terror naquela família. Eu vou assaltar, matar, estuprar, fazer o que eu quiser. Mas a partir do momento que eu tenho um governo de direita que fala assim, o cidadão de bem tem o direito de, na sua casa, ter a sua arma. O cidadão de bem que comprove todos os pré-requisitos legais, ele pode portar a sua arma de fogo. E se você entrar nessa residência, você vai ser alvejado. E ele tem um excludente de licitude. Você vai ver como a criminalidade vai lá embaixo. Isso não é o Silvio que está falando. Isso é dado histórico, está aí para todo mundo ver. O problema é que... a certeza da impunidade, né? 1. A certeza da impunidade. 2. A direita é muito fraca. Porque se a direita batesse como a esquerda bate, a gente já tinha virado esse país faz horas. Você fala de certa forma, até não esmorecer, né? Perante o que foi em 2022, que ficou uma coisa muito estranha, né? Eu sempre falo no programa, eles me cobram também. Puxa vida, geralmente quem ganha uma eleição é popular, né? Eu não estou falando de notoriedade, de conhecimento público do nome, estou falando de popularidade, onde você vai e você ser ovacionado e tudo mais. Aí você tem quem vence uma eleição praticamente andando normal por aí, né? Às vezes acompanhado só de assessores, e você tem o fenômeno do Jair Bolsonaro, e onde ele vai é coalhado de gente, em qualquer lugar, qualquer canto. Se ele vai sem avisar, se ele vai avisando, se ele vai de surpresa. É justamente. E agora é uma loucura. Agora como que entende que um ganhou do outro? Quer dizer, fica uma coisa estranha. Não tem explicação. Bate, né? Não bate, a conta não fecha. Mas isso poderia acontecer agora nessa eleição municipal, porque é uma coisa tão estranha que se acontecer de novo, acho que aí a República vai abaixo, né? É muito simples. Por que não se imprime voto até hoje? Tá aí a resposta. Você é a favor da questão do voto auditável, né? Sim. Eu tenho que olhar lá, apertar o meu númerozinho lá e ver que deu certo. Esse cara, ponho lá. Acabou. O Pix, de certa forma, é auditável, não é? Você não vê para quem você está mandando o Pix? Você fala assim, opa, vou conferir, Silvio Hoffman, ah tá, beleza, tranquilo. Opa, deu errado. Cancela, volta e vai. No voto, né, você não tem isso. É direto. Aí a pessoa fala assim, não, mas a urna é segura. Meu amigo, se o cara entra num computador da NASA, do FBI... Se os Estados Unidos não tem voto por eletrônico, não tem a Alemanha não tem, voto, né? O Japão não tem. Aí você vai falar que só no Brasil dá certo? Vou dizer mais. É algo difícil de defender. Olha só. O Brasil não é o país do carnaval que o pessoal fala? Sim. Como é que é feita a apuração das escolas de samba? No papelzinho, não tem eletrônico. Por que não tem uma urna eletrônica com os requisitos lá? A escola tal entrou, a bateria nota tão, mestre sala, porta-bandeira nota tão. Por que no papelzinho tem que ser a nota escrita? Sim. Porque tem que ser auditável. Principalmente, quem que controla a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro? Não, certo, tem a questão do patrocinador, né? Quem perde, quem ganha, não faço ideia quem controla. O jogo do bicho. O jogo do bicho é um crime, ele é organizado, né? Ele é organizado, você disse tudo. Ele é organizado, pô. Se o crime organizado está dizendo para mim, é no papel, no preto, no branco. Por que as outras coisas não vão ser? Por que não vai ser? Agora, você pega um mandato, 4 anos, você delegar, mal delegado essa situação, é algo complicadíssimo, né? Como cidadão, antes dessa pré-campanha para vereador, você olhou muito disso, né? De ter que votar em alguém, não poder confiar depois, ou até não ser recebido exatamente. por quem você votou. Hoje o jogo, vão te cobrar isso. Sim. Vão falar, olha, Silvio, vou com você e tal, vou te apoio, mas você não vai mudar. Eu acredito que essa pergunta deve ser muito frequente aí entre amigos, familiares, pessoas próximas. Eu vou dizer o seguinte, quem me conhece sabe, eu tenho uma rotina e eu não mudo a minha rotina. Eu sou um cara que todo final de semana eu estou no clube. Seja clube A, B ou C, eu estou no clube. Eu estou perto dos atiradores, eu estou perto dos meus amigos. Então assim, não vai mudar. Eu ainda até brinco e falo assim, ó, fica tranquilo, porque se eu chegar lá, você pode tomar banho de porta aberta no meu banheiro. É assim que tem que ser a vida. Por quê? Eu não sou, eu estou na condição de.
E está indo para uma questão de emergência, né? De urgência, porque precisam ser ocupados esses espaços. Está muito bagunçado. Está muito bagunçado. A gente, como eu te disse, eu estou aqui desde 86 nessa cidade. Então, da velha política, eu conheço todos. Viu muita coisa. E quando eu digo todos, é pelo seguinte: a profissão de armeiro me colocou na condição de arrumar arma da maioria desses. De direita, de esquerda. De direita, de esquerda, de centro. De esquerda também tem arma. Tem. Embora tenha essa perseguição aos táxis. Com certeza tem. Né? E na maior cara de pau. Para você não, para mim sim. Entendeu? Então assim, conheço todos. De olhar no olho. Aí eu te pergunto. Esse tipo de gente que eu conheço, que eu sei como trabalha, que eu sei como é, e ninguém quer mais lá, então como fazer errado eu tô vendo, eu já tive a experiência. Assim como o nosso presidente já mostrou para nós como fazer o certo. Então é só fazer o certo. Vou citar um exemplo de um cara que eu também sou muito fã, que chama-se Ratinho, Carlos Massa. Se um dia você tiver a oportunidade de entrevistá-lo, e for lá na Rede Massa no Paraná, ele não recebe ninguém de porta fechada. A porta é aberta. Porque o que ele fala para você aqui, ele fala em qualquer lugar. É um fenômeno, é um baita do empresário também, não é só um comunicador. Nada. Ele é um comunicador, baita do empresário do agro, fortíssimo. Então assim, a gente tem que se espelhar em quem é bom, não em quem é ruim. Então, vamos olhar para o que é bom. Na nossa capital, vamos olhar o que é bom para a nossa capital. Vamos pegar esse jovem, vamos colocar ele na inclusão, qualificar essa mão de obra para ele ir para a indústria, para ele ir para o agro. A maior dificuldade hoje que a gente encontra é mão de obra qualificada. E essa geração XYZ, agora não sei nem mais em que geração que está, porque cada hora muda, né? Sim. Ela é muito imediatista, porque ela tem um acesso de informação muito rápida. Então, se a gente produz, por exemplo, um conteúdo de mais de 30 segundos, para ele já fica desinteressante. Um livro, né? Fica temerário, né? O livro ele fica largado aí nas primeiras páginas. Ó, eu vou te dizer o seguinte. Fico pensando nisso, você está falando isso com muita propriedade, de uma profissão que te exige uma paciência, um rigor, né? Que, por exemplo, assim, é algo que não se passa com facilidade, né? Até para você ensinar uma outra pessoa a ser armeiro também, é algo desafiador, porque talvez o cara não vai ter a mesma estrutura para poder seguir a mesma linha, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, que horas que o Silvio trabalha? Eu falo para o público das 8 às 18. Efetivamente, no trabalho, em cima de um material, em cima de um produto, de um equipamento, a partir das 18. Que é quando eu silencio o celular, que é quando eu encosto a porta do estabelecimento, eu falo, agora eu vou trabalhar na minha oficina. E aí é quando eu consigo dar seguimento, justamente por quê? É quando você coloca uma musiquinha tranquila, é quando você baixa fazer o que gosta. Quando faz o que gosta, não é trabalho, né? E aí você não vê a hora passar, aí você vai 8, 9, 10, 11 horas da noite, você tá ali e você fala, tem que ir pra casa. Sabe? Porque aí você tá fazendo o que você gosta. E aí é um negócio que te exige paciência e dedicação. E é que nem você falou, hoje, como que eu vou pegar um jovem e falar assim, vem cá, como era no passado, você vai ser meu aprendiz. Você vai ficar 3, 4 anos como meu aprendiz, para depois eu te colocar na condição aqui de meu companheiro, junto no meu trabalho. Hoje o jovem não quer isso. Não, isso tanto para profissões sofisticadas como a sua, quanto até uma profissão simples, de sapateiro, por exemplo. Né? Hoje está acabando. Está acabando. Não vai ter mais. Você pega o artesão, você fala, vou te falar o seguinte, por exemplo, a gente estava falando da Rota Bioceânica. Bela Vista, aquela região, o pessoal trabalha com couro maravilhosamente. É verdade, hein? Tradicionalmente. Você pega essas garrafas que é a nossa cultura do tereré, revestir em couro, tudo. Eles fazem um trabalho manual que não tem mais, que está acabando. E que faz parte da identidade daqui, né? Da identidade regional. Faz parte da identidade regional. Nisso o poder público acho que tem que investir, para poder manter vivo, para poder aproveitar a geração de emprego. E principalmente é o seguinte, aonde que eu vejo a dificuldade? É tornar isso atrativo ao jovem. E como que eu vou tornar isso atrativo ao jovem? O jovem hoje faz uma pergunta para qualquer um adolescente, 15, 16, 17, 18, na minha época podia trabalhar mais cedo, agora só de 18 para cima, né? Então vamos colocar de 18 até 21 anos.
aonde você se vê daqui a 5 anos? A maioria vai ficar no silêncio. Aí você fala assim, não, daqui a 3 então. Acho que uns 3 ou 4% vai te responder que ele quer fazer uma faculdade. Isso que eu ia perguntar. Quem está na faculdade vai falar, quero estar formado. Né? E depois? Aí já complica. Entendeu? Então o jovem hoje não olha lá para frente. Eu falo assim, eu tenho 43 anos de idade, eu nasci em 1980. Eu falo que eu nasci na geração de ouro. Foi assim, para mim foi a última década de homens forjados a frio. Por que homens forjados a frio e não no calor do fogo? Porque uma boa forja de cano, o cano mais resistente é o forjado a frio, não é o no calor do fogo. No ramo da armeria. Que coisa, hein? Então, por quê? Hoje você pega um jovem e fala assim, você precisa ir ali defender o teu país. Quantos dão conta? É difícil, hein? Hoje em dia, né? Comparado... Olha, algo pode acontecer, né? Pode acontecer. Muitos problemas ao redor do mundo, né? De conflitos e tudo mais. Conflitos. Quem me garante que esses conflitos ao redor do mundo não fale assim, opa, o celeiro do mundo está lá, vamos tomar conta das provisões. Será que a gente saberia se defender hoje em dia? Né? O que ainda salva o Brasil é por ser um país de dimensões continentais, a logística para abordar o Brasil é muito complicada. Sim. Mas se fosse um país de menor tamanho, certeza que nós já estaríamos em guerra. Certeza absoluta. Pois é, né? Aí vem a questão do Brasil ser o que sempre foi, de ter problemas de crescimento, né? Dele não saber dar conta do seu próprio desenvolvimento e viver de lapsos, né? Acontece que no passado, isso era muito em âmbito federal. As cidades eram meio que autônomas, elas davam um jeito. Quando você fala em 1986, Campo Grande dobrava de tamanho a cada 2, 3 anos. Tal. Hoje a crise está nos municípios, estão sobrecarregados com essas tarefas e orçamento restrito e tudo mais, e presos naquela política que não sai do lugar, né? Principalmente de quem está ali não querer largar osso e tudo mais, né? Pois bem, todo esse caos, essa dificuldade, essa conjuntura complicada traz uma renovação, né? Você acha que a gente tem como ver isso em 2025 na Câmara Municipal de Campo Grande e em outras câmaras municipais pelo interior de Mato Grosso do Sul, aquele efeito surpresa muito bom, que acontece de vez em quando? Marcos Colombo nunca tinha concorrido a deputado federal, está lá ele, mais bem votado em 2022. Né? Isso aconteceu também no Mato Grosso, com outras pessoas, aconteceu também em outros estados. Ou seja, quando a população quer, ela faz a própria reforma política. Né? Você pode ser, de repente, um exemplo disso, né? Ou outros também. Né? Sim, eu tenho outros amigos, eu não digo colegas, outros amigos, que pretendem também alçar voos políticos, pessoas de direita e de boas famílias. Que nunca concorreram, mas que na mesma situação que eu me encontro hoje, resolveu colocar um basta. Peraí, por que eu vou ficar nesse mesmo coronelismo, nesse mesmo cacique? E já não deu certo. Então, para que insistir no erro? É notório os vídeos que a gente vê de eleitores que agora começam a se revoltar com seus candidatos, e vão lá publicamente, colocam o dedo na cara do candidato e falam assim, eu votei em você e você não fez. E o candidato fica, não, tira essa pessoa daqui. Como tira, meu amigo? Ela é teu eleitor, ela tem o direito de falar. Porque se você está lá, foi ela que te colocou lá. Verdade. Então, quer dizer, se você não quer receber um dedo na cara, se você não quer ser cobrado, faça por onde? É só fazer o seu trabalho. Faz o teu trabalho que você não vai ser cobrado. É muito simples. Se a função da Câmara tá junto com o prefeito, é legislar com o prefeito, cobrar o prefeito, fiscalizar o prefeito, façamos. Nós temos que dar o norte para o prefeito, seja ele direita, esquerda, centro. Oremos para que seja de direita, né? Mas nós temos que dar o norte. Meu amigo, aqui você está errado, aqui você não vai. Ah, mas como a gente sabe que tudo na política é moeda de troca, né? E as pessoas não gostam de tocar no assunto. Ah, não, mas você me aprova aqui que eu te aprovo ali, te libero uma verba ali para você fazer o negócio que você quer lá no seu bairro. É isso que acontece hoje. Então tem que parar isso. Não existe moeda de troca. Moeda de troca com dinheiro ali. Né? Exatamente. Entendeu? É muito fácil eu fazer graça, você bancando a minha graça. Agora, não seria muito mais fácil
pegar esse dinheiro, falar assim, ó, isso aqui nós vamos fazer porque vai dar certo, num consenso, prefeito autorizado faz. E eu pegar essa verba que eu vou destinar para fulano, ciclano, beltrano, individual, e vamos fazer uma obra para o coletivo. Pô, algo que seja bem feito, né? E com dinheiro sem também extrapolar orçamentos, essas coisas, porque depois a conta volta para quem pagou os impostos. Agora, assim, o Bolsonaro, ele é carne e osso, ele é uma pessoa, né? Ele é um cara que já foi um dia vereador, né? Passou muito tempo no Congresso ali abafado, restrito, depois quis romper isso sendo candidato a presidente da República. Mas o bolsonarismo é uma ideia e ideias não têm prazo de validade. Depende muito do coração das pessoas, da forma como as coisas foram seguidas depois e tudo mais, e principalmente de serem executadas em várias instâncias, né? Bolsonaro tem passado um ano muito difícil, 2024, né? Tá assim, se esquivando a todo momento de ataques, perseguições e problemas e tudo mais. Porém, você vai com essa bandeira do Bolsonaro e da direita para poder mostrar que, enquanto ele estiver passando por isso, dá também para enfrentar outros problemas, os problemas do município. Quais problemas você acha que o Bolsonaro, se pudesse trocar uma conversa contigo num cafezinho, dar uma volta em Campo Grande, ele ia te cobrar para Hoffmann? Você precisa ver isso aí, cara. Você precisa dar uma resolvida nesse asfalto aí. Não só, vou falar de 86 para cá, o que eu vi foi só tapa-buraco. Pois é, acho que talvez ele cobraria isso, né? Só de 86 para cá foi só tapa. Solução efetiva das coisas. Soluções efetivas para as coisas, né? Falta em Campo Grande um plano diretor realmente efetivo e falar assim, nós vamos crescer nisso, nós vamos nos estruturar para ter esse crescimento. Hoje a gente cresce primeiro, depois estrutura. Pois é. E sai caro isso, hein? E sai caro. Não é muito mais fácil? Olha, eu vou me estruturar porque eu sei que eu vou crescer. Nós temos fonte de informação, de dados, IBGE, vários órgãos que nos dão informação. Vamos tabular a informação. Vamos fazer uma análise técnica. O que falta hoje na nossa política, é tecnicidade. E isso um vereador pode cobrar a questão do Planurb para ele ser mais bem estruturado, porque ele vive com a mesma estrutura de, talvez, não vou falar de 86, mas vamos botar dos anos 90, está muito parecido. Está muito parecido. Era, né? E é uma pena, a cidade cresceu, precisa ter essa retaguarda, né? Exatamente. Então, o que acontece? Nós estamos vendo a cidade crescer no entorno, tá? Nos bairros. O centro morrer, né? O centro está morrendo. E hoje, os bairros começam, como umas grandes capitais, terem vida própria. Pois é, mini-cidades. Mini-cidades. Eu tenho Moreninha, eu tenho Aerorancho, eu tenho nosso bairro aqui, a Vila Bandeirantes, o Taveirópolis. Antes, eu saía da minha casa no Taveirópolis, 10 minutos, ia no centro para fazer uma compra. E os bancos forçavam, né, esse movimento todo? Né? Forçava. Hoje, eu saio a pé de casa para ir no mercado, não preciso mais do carro. Pois é. Eu não preciso mais ir no centro para ir no banco. E com preço bom, né? Aquela coisa também, né? Tinha aquela coisa, tem um mercado perto de casa, mas é caro. Agora não, já igualou tudo. Por quê? Porque as grandes redes colocaram isso. Então as grandes redes hoje se uniram, né? Então nós temos 2, 3 grandes redes hoje aqui em Campo Grande que atuam no ramo alimentício. E elas espalharam unidades na cidade inteira. Consequentemente, o banco foi junto. A lotérica foi junto. O comércio de varejo foi junto também. O comércio de varejo, poxa, por que eu vou investir numa loja lá no centro se eu tenho um público aqui no meu bairro de 70 mil pessoas? Aí o shopping é bom, é atrativo, mas também ninguém aguenta, né? Pagar, né? O shopping o preço é bem mais voraz, do aluguel. Sim, né? Porque o shopping você está pagando pelo quê? Você tem um estacionamento que você paga, um ar-condicionado que você paga. Né? Então você vai pagar 30%, 40%, 50% mais caro num produto para falar assim, não, eu fiquei no ar-condicionado e tive um estacionamento. Legal, uma falsa segurança, que não existe. Por que eu falo que é uma falsa segurança? Porque durante mais de 4 anos rolou uma ação. Meu irmão foi sequestrado dentro do estacionamento de um shopping aqui da cidade, não vou dizer qual, mas dentro de um shopping da cidade, tá? Na saída de uma sessão de cinema. Puxa vida, hein? Tá? Foi largado depois numa das saídas da cidade ali, de Cidrolândia. E o shopping durante mais de 4 anos brigando que a responsabilidade não era dele.
Se eu pago o estacionamento, é para quê? Pois é. E foi dentro do espaço do shopping, a responsabilidade deveria ser do shopping. Deveria ser do shopping. Então, assim, essa falsa sensação de segurança, as pessoas estão se despertando para isso. E por que eu vou pagar 30% mais caro se eu tenho lá, no meu bairro, mais barato? Não, e aí é só o poder público não atrapalhar, né? Dar a estrutura mínima Só para o o bairro. poder público não atrapalhar. Se eu colocar uma linha de ônibus decente, de tempos em tempos passando decentemente, com horários regulares, se eu colocar um asfalto, um esgoto decente, principalmente uma condição de iluminação pública, porque tem muitos bairros aí que não tem asfalto nem iluminação. Você ainda não ter asfalto, eu até entendo que você precisa antes, para não acontecer o que acontece até hoje, é primeiro põe asfalto, depois a gente corta para pôr o esgoto. Pois é. Né? Não é põe o esgoto para depois tampar com o asfalto. Então, que é o planejamento. Mas a iluminação pública, gente... E afeta na segurança também, né? É a questão da segurança. Se eu tenho uma rua iluminada, se eu tenho um bairro iluminado, eu posso até não ter o asfalto, a priori. Mas a luz ali me dá uma condição de segurança melhor, porque eu consigo enxergar mais longe, eu sei o que está acontecendo. E também, de certa forma, eu acho que o que evidencia muito para esse momento, de pessoas como o senhor está na política, é acabar com a mentira, né? Porque a mentira, é que nem você falou lá atrás, da questão até bíblica, da falar a verdade, fazer o possível. Puxa vida, quantas ruas em Campo Grande, elas existem o asfalto no papel. E aí que você vai visitar a pessoa, o asfalto não está lá. E aí, não, mas ele já está asfaltado no papel, quer dizer que vai chegar. Quer dizer, criaram essa jabuticaba aqui em Campo Grande. Mais do que isso, eu vou... E agora não tem nem como ter solução. Não sei se a emenda tem como voltar, ou vir outra emenda para terminar o que não fizeram, né? De verdade é o seguinte, melhor do que fazer outra emenda para cobrar o que não fizeram, para cobrir o que não fizeram, é cobrar o que não fizeram. Ué, mas você não pôs no papel? Pôs, cadê? Não tá? Opa! Quem pôs, né? Cadê o dinheiro daqui? Você fala assim, para onde que foi? Fiscalizar o passado também, não Sim. só o presente, né? Sim. Porque o passado atrapalha muito o presente hoje em Campo Grande, né? Fiscalmente falando, você não é responsável pelos últimos 5 anos? Ok. Então, se a gente entrar na Câmara hoje e falar assim, eu quero os últimos 5 anos do plano de Campo Grande. Eu quero entender o que aconteceu, por que chegou nesse patamar que nós estamos vivendo hoje. Aí nós vamos chegar nessa situação, aqui no papel está asfaltado, aí a gente sai e vai lá na rua, poxa, aqui não está asfaltado. Cadê o dinheiro daqui? Não é porque teve, não teve. Improbidade administrativa, responda por isso. É simples. É só parar de passar a mão na cabeça. É só fazer o que é certo. É o que você fala da direita não ser leniente, né? Ela não ser implacável na hora que ela pudesse ser implacável, né? E outra coisa, esse tipo de problema não dá para negociar muito, não. Não tem né? negociação. Não dá para poder Eu costumo dizer o aceitar. seguinte, eu negocio com você se a gente vai fazer um prédio de 10 ou de 20 andares, mas nós vamos fazer um prédio. Isso é ponto comum entre a gente. Agora, você falar para mim assim, vamos gastar o de 20 e fazer um de 10, isso não é negociável. Que é o que acontece hoje. Sim, com a política, né? Com a política. Então, o que nós temos que ter é fiscalização. Ué, quem que assinou esse asfalto aqui nessa rua que não tem? Esse esgoto que não tem? Ah, fulano. Bom, o engenheiro tem o nome dele lá numa RT, certo? Ele é responsável técnico. Fulano, cadê? Ah, fulano, Beltrano, Ciclano falou que era para assinar. Ok, você tem isso no papel? Tenho. Tem um ofício? Tenho. Vamos até chegar ao topo da pirâmide. Chegou lá? Como é que você quer pagar? Isso. Como é que você quer pagar? Até para poder, assim, de certa forma, resolver e não deixar no vácuo, né? Não deixar o problema. Agora, o que eu não posso é, eu tenho 5 ruas para fazer, no papel 2 estão feitas, né? 3 ainda estão por fazer, ou já foram feitas. Dinheiro está escasso. Dinheiro está escasso, aí eu terminei as 5 e falo, mas essas 2 que foi feita só no papel? Quer dizer que eu vou ter que tirar dinheiro que eu poderia estar fazendo 5 novas ruas para cobrir essas 2 que você pôs no papel e desviou esse dinheiro? Ou usou para outra coisa? Não, meu amigo. Não. A partir do momento que você fez isso, você assumiu o ônus, a responsabilidade pelo seu ato. Então você vai me repor esse dinheiro de 2 aqui. Agora, falam tanto que o cidadão no Brasil, ele é de direita, né? Que
A esquerda sempre falou, criaram pobres de direita, a prosperidade deixou a pessoa enjoada, e a partir dali começou a cuspir no próprio prato que comeu. Mas o brasileiro em rigor, o brasileiro decente, o brasileiro de bem, ele é chato também com isso. Se ele vai comprar um terreno, comprar uma casa, ele se submete a tantos filtros e condições e tudo mais, que para o negócio dar certo, ele tem que fazer tudo certinho, né? Assim é também quando você vai comprar o carro de alguém, ou vai vender o carro de alguém e tudo mais. O problema é que na política ele não tem esse mundo, esse rigor com relação ao dinheiro que ele investe ali, né? E dá para fazer diferente, que é o que você falou, né? Dá para aplicar o mesmo rigor que a gente tem nas nossas coisas, sim, lá, né? É muito simples. Nós vamos fazer um esgoto, passar uma luz, um asfalto, um centro, né, de desenvolvimento para o jovem, um centro técnico, uma escola técnica. Legal. Nessa escola técnica, o que eu vou ter ao redor dela? Eu vou ter um posto de saúde para atender esse jovem? Eu vou ter uma lanchonete para esse jovem? Eu vou ter um local, uma praça para esse jovem poder se distrair? Então eu vou montar um plano e vou executar essa obra. Só que para executar essa obra é muito simples. Olha, eu tenho 5, 6, 7 orçamentos. Tecnicamente, qual é o melhor? Uma coisa que precisa mudar é o seguinte: nem sempre o mais barato é o melhor. E nem sempre a solução de toque de caixa também é melhor, né? Prova disso, quase nunca. Enquanto a gente está falando aqui, tem gente lá batendo martelo, né, tal, naquela antiga rodoviária. E aquilo ali vai acabar sendo entregue de qualquer forma. Vai. Nesse ano, para virar palanque eleitoral, tudo mais. Mas é aquilo que você falou. Se o entorno não arrumar, a gente corre risco que daqui a pouco está do mesmo jeito. Pega, nós temos 2 rodoviárias velhas. Verdade. 2. Não tem nenhuma nova, mas... Nenhuma nova. Nós temos a da Dom Aquino, que é uma Cracolândia. Você pode passar lá agora e passar à noite. À noite dá medo, né? Dá medo. E você tem que passar devagar ali para você não atropelar ninguém, porque as pessoas, os transeuntes ficam zumbis na rua, né? E nós temos a da Ernesto Geisel, que já era para ser verdade. E tem a nova que já está detonada já, né? E tem a nova que já tá pequenininha, né? A da Ernesto Geisel, aquele elefante branco, nós temos mais de 20 anos parados. Belas Artes, é verdade. Aquilo ali é o nosso dinheiro empilhado. Você sabe para que aquilo é usado hoje? Para treinamento da polícia, para fazer incursão. Puxa vida. De vez em quando eles usam aquilo ali. E é um ponto de usuário. O fio que tinha já foi embora, azulejo que tinha já foi embora, ferro que tinha ali. Tudo. Aí eu te pergunto, o que é mais fácil ali? Eu colocar mais dinheiro público em cima? Ou chamar a iniciativa privada e falar assim, vamos construir um centro de belas artes ou vamos construir um centro econômico aqui? Você toca. Vocês tocam. O grande problema é que o Estado, no caso o município, quer abraçar sem ter condição de abraçar tudo. Quer gastar com quem não tem grana, né? Se eu estou deficitário, por que eu vou ficar gastando com a manutenção dessa praça? Quantos comércios eu tenho aqui em volta? Tenho 10 comércios. Vamos fracionar. Quem interessa em participar dessa praça, cuidar dessa praça, colocar sua plaquinha nessa praça? Ou abrir mão de vários terrenos também, né? Ele tem muitos imóveis e terrenos que poderiam ser desafetados e ser passados pela iniciativa privada mediante receita para o poder público. Exatamente, ou seja, jeito tem, é só querer. É a visão das coisas, né? É a visão das coisas. Olha, obrigado. Valeu, Silvio, pela conversa. Uma conversa simples, objetiva e quebra a cabeça de muita gente do quanto que a política ela pode ser descomplicada. Sim. Né? Acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que dar, de acreditar que ela pode ser descomplicada. Né? Porque complicaram tanto na nossa cabeça e a frustração foi tão grande por vários anos que é normal muita gente querer se afastar do voto, se afastar de uma campanha, de uma pré-campanha, né? E acreditar que não tem solução, por estar assustado com o que aconteceu. Só que ouvi de você falando isso, e vou ouvir também que você está dando esse passo a mais, que envolve a família e todo mundo, sim. acreditando que dá para descomplicar, acho que já é um caminho. Não, com certeza. E é muito simples. O básico, o arroz com feijão bem feito, é o que dá o resultado. É muito simples. Ganha mais do que você gasta. Qualquer pessoa na vida que teve sucesso, qualquer empresário, ele ganhou mais do que ele gastou. Isso a gente aprende na economia básica dentro de casa, com os nossos pais. Então é muito simples. Poder público arrecade mais do que você gasta. E aí o planejamento. Né?
Aí o vereador pode ser chato com o planejamento. Exato. Que é a história do pré-candidato que vai vender essa bandeira aí. Vai. E vai incomodar muita gente. De ser o canseira lá. Quando vai falou incomodar. de planejamento, opa, tô dentro. Sempre. Quero saber disso. Sempre. Vou incomodar muita gente se eu chegar lá. Acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.